Olá, tudo bem? Muita saúde a todos, eu sou o professor Márcio e essa é mais uma videoaula de farmacognosia. O assunto de hoje é taninos. Taninos são substâncias fenólicas, então nós vamos continuar tratando de substâncias fenólicas, que foi assunto de aulas anteriores. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista o vídeo com o tema de substâncias fenólicas, aspectos gerais, que vai ser importante. Lá naquela aula foram tratados assuntos que servem muito bem para taninos e que não vão ser repetidos na aula de hoje, então eu recomendo que assistam. Então, hoje nós vamos falar sobre taninos. Taninos são substâncias fenólicas. Como eu já disse para vocês, é importante que vocês assistam também a aula de substâncias fenólicas, aspectos gerais. A aula de hoje vai tratar o conceito, a classificação, a biossíntese, a ocorrência, propriedades, empregos não medicinais, empregos farmacológicos e assim por diante, tudo sobre os taninos. Tá? Vamos falar então primeiro sobre o conceito. Tá? O termo tanino foi utilizado pela primeira vez para denominar aqueles extratos vegetais ou plantas que eram utilizados para transformar a pele animal em couro. Tá? Então, para evitar que a pele apodreça, formando o que a gente chama de couro. Então, é uma denominação simplesmente a partir da prática. Hoje, se a gente for definir mais a fundo, um tanino ele é um polifenol de alta massa molecular, bastante complexo, originado da polimerização de polifenóis mais simples, produzidos no metabolismo vegetal, que ocorrem em misturas muito complexas, difíceis de separar, formam complexos insolúveis com proteínas, alcaloides, formam complexo também com metais, e são responsáveis principalmente pela adstringência de frutos. Então, quando a gente come uma banana verde, por exemplo, a gente está e sente a boca amarrar, a gente está sentindo ali a ação dos taninos. Tá? E eles são usados até hoje como método vegetal para curtição de couro, para preparo da pele animal ser transformado em couro. Tá? Vamos falar um pouquinho da classificação. Os taninos eles podem ser classificados de algumas maneiras, de acordo com a literatura, e eu vou passar uma bem simples para vocês. Existem 3 grandes grupos. Os taninos condensados, também chamados de proantocinidinas, os taninos hidrolisáveis e os taninos complexos. Algumas literaturas também adicionam 4 classificações, na verdade subdividindo os taninos hidrolisáveis em galotaninos e elagitaninos. Okay? Então vamos falar primeiro um pouquinho sobre os taninos condensados. Os taninos condensados são polímeros de catequina, né, ou de leucoantocianidina. São moléculas de alto peso molecular, são extremamente difíceis de purificar porque eles ocorrem em misturas complexas e no final das contas a polaridade de cada uma delas na mistura é muito parecida. Tá? Eles não cristalizam, por isso não dá para fazer uma metodologia de purificação, por exemplo, por cristalização. E ainda adiciona tudo isso que as estruturas formadoras dos monômeros, ou seja, as catequinas e as leucoantocianidinas, possuem carbonos quirais. Então isso adiciona uma complexidade maior ainda a essas substâncias. Então aí a gente tem nesse slide mostrando a catequina e a epicatequina e aqui um oligômero dessas moléculas. É importante salientar algumas características dos taninos condensados. Eles formam coloração verde com adição de cloreto de ferro, de cloreto férico. Essas moléculas não se hidrolisam. Se submetidas a ácido e a temperatura, elas vão formar antocianidinas, quer dizer, elas vão quebrar, elas não vão hidrolisar, mas elas vão quebrar e vão formar antocianidinas. Tá? E ainda dentro de taninos condensados existem 2 tipos principais, o grupo B e o grupo A. O grupo B é aquele em que os monômeros estão ligados entre si a partir de uma única ligação carbono-carbono, tá? Que pode ser da posição
4 de uma molécula com a 8 da outra, ou da posição 4 de uma molécula com a 6 da outra. O que diferencia o grupo B do grupo A é que no grupo A nós temos, além dessa ligação carbono-carbono, nós temos também uma ligação do tipo éter. Tá? Então, os monômeros estão ligados a partir de duas ligações. E os taninos hidrolisáveis? Os taninos hidrolisáveis eles são formados por ácidos fenólicos, né? São polímeros de ácidos fenólicos, como por exemplo o ácido gálico, ligados a partir de uma ligação de éster a um poliol central. O que é esse poliol central? É, por exemplo, a glicose. Tá? Nós temos esses taninos como características importantes. Eles são os taninos que sofrem hidrólise na presença de ácido ou na presença de enzimas, então por isso já recebe o nome de taninos hidrolisáveis. Eles também reagem com cloreto férico, só que em vez de formar uma coloração verde como os taninos condensados, eles formam uma coloração azul. Tá? E eles podem ainda ser subdivididos em galotaninos e elagitaninos. O que são galotaninos? São polímeros de ácido gálico. Aqui nós temos o ácido gálico e aqui o ácido gálico ligado a um poliol central. Então nós temos aí várias unidades de ácido gálico ligado a um poliol central. Quando a gente hidrolisa esse tanino, o que a gente vai formar? O açúcar e ácido gálico. Então ele é um galotanino. Eles podem se polimerizando, formando estruturas desde as mais simples, com 1, 2, 3 unidades de ácido gálico, até substâncias mais complexas com 10, 20, 15 unidades de ácido gálico. Tá? Continuam sendo galotaninos. E os elagitaninos? São, quando hidrolisados, eles dão origem não ao ácido gálico, mas ao ácido elágico. Lembrando que o ácido elágico nada mais é do que a união de duas unidades de ácido gálico. Tá? Então percebam aí nesse slide que nós temos o ácido gálico e um outro derivado que a gente chama de ácido hexahidroxidifênico. Tá? Então quando a gente tem um elagitanino, e a gente hidrolisa esse elagitanino, nós formamos um pouco de ácido gálico, às vezes que está presente ali também, mas nós formamos principalmente o ácido hexahidroxidifênico, que por sua vez vai se arranjar e formar o ácido elágico. Tá? Então, elagitanino, quando hidrolisado, forma ácidos elágicos. Galotanino, quando hidrolisáveis, formam ácido gálico. Tá? E depois disso nós temos também os taninos complexos. Taninos complexos, na verdade, é uma mistura. Nós temos nele unidades de ácido gálico, mas nós temos também nele unidades de catequina. Então é uma mistura. Vou falar um pouquinho da ocorrência e distribuição. No geral, a grande maioria das plantas é capaz de produzir com seu metabolismo secundário os taninos. Algumas produzem em menor quantidade, outras produzem em maior quantidade. É muito comum que os taninos se acumulem nas cascas, mas também quando eles são produzidos em grande quantidade, eles podem estar presentes nas folhas, nos frutos, nas flores e assim por diante, e no caule também, por exemplo. Tá? Mas mais uma vez em destaque, toda planta aqui utilizada principalmente as cascas, ali se acumulam bastante, com uma quantidade bastante grande de tanino. Quais são as propriedades principais? Primeira, a adstringência é uma característica organoléptica. Tá? Então, quando a gente come uma banana verde e a gente sente a boca amarrar, o que a gente está sentindo? A ação de um tanino. Tá? Algumas características físicas importantes também. Eles formam sólidos amorfos, não cristalizáveis, solúveis em água e álcool e com baixa solubilidade em outros solventes orgânicos. Tá? Formam soluções coloidais em água, tá? E são insolúveis em solventes orgânicos apolares. Algumas características químicas importantes. Os taninos eles têm capacidade de complexação com proteína, portanto, por exemplo, com a gelatina, pó de pele, porque é rico em proteína, mas também é capaz de complexar com alguns metais e também com alcaloides, principalmente porque alcaloides são componentes que contêm átomos de nitrogênio. Eles formam coloração com sais de ferro, azul ou verde. A gente já sabe que
Se formar coloração verde, é tanino condensado. Se formar coloração azul, é tanino hidrolisado. Quando ele se complexa com proteínas ou alcaloides, muitas vezes eles formam complexos insolúveis e aí ocorre uma precipitação. Tá? Eles também podem sofrer hidrólise ácida ou enzimática, principalmente os taninos hidrolisáveis, e tem como propriedades biológicas a hemoaglutinação. Eles são antioxidantes, a gente já falou bastante disso em aulas anteriores, todos os fenólicos têm essa capacidade, e essa característica astringente também é importante. As propriedades químicas, principalmente essas que eu mencionei, de complexação com proteína, com metais e assim por diante, são bastante importantes para que a gente possa caracterizar na planta a presença de taninos. Tá? Então a gente pode usar técnicas de precipitação com gelatina, técnicas de precipitação com sais de metais, técnicas de precipitação com pó de pele, por exemplo, e aí a gente consegue caracterizar a presença ou não de taninos numa determinada amostra. Em termos de caracterização, isolamento e caracterização, as técnicas mais utilizadas remetem principalmente a técnicas que não se utilizam de suportes, que utilizam sílica, por exemplo. Então, se você tentar fazer uma cromatografia líquida utilizando sílica com tanino, o tanino vai grudar ali, ele é extremamente polar, a sílica também vai ter uma interação muito forte, nós não vamos conseguir separar. Então, geralmente é muito difícil de trabalhar a separação de taninos e mais difícil ainda caracterizar, tá? Porque são substâncias bastante complexas, mas todas as técnicas de caracterização do tipo ultravioleta, infravermelho, ressonância magnética, espectrometria de massas podem ser utilizadas para caracterizar os taninos. Tá? Vamos falar um pouquinho dos empregos não medicinais. Tá? Basicamente, ele ainda pode ser utilizado até hoje para a preparação da pele animal em couro. Tá? A principal utilização, por exemplo, do quebracho, tá? Na Argentina. Ele pode ser utilizado para envelhecimento de bebidas, trazendo sabor e trazendo odores que vão enriquecer vinhos, enriquecer uísques e assim por diante. E aí o principal exemplo são os carvalhos, né? Aqueles vinhos envelhecidos em carvalhos, aqueles vinhos, uísques envelhecidos em carvalhos, trazem neles substâncias fenólicas, dentre as substâncias fenólicas, alguns taninos. Vamos falar também das ações farmacológicas. Tá? Para uso externo, a principal atividade farmacológica dos taninos é de cicatrização. Também sendo importantes atividades como antisséptica e antibacteriana. Basicamente, a capacidade de cicatrização dos taninos vem da capacidade que ele tem de se complexar com proteínas. Então, o complexo tanino-proteína forma um revestimento protetor, né, no ferimento, permitindo com que o organismo se recupere naturalmente. Esse complexo proteína-tanino também é um mecanismo que está envolvido na atividade antisséptica e na atividade antibacteriana dos taninos. Então ele pode ser usado, por exemplo, para queimadura, ele ajuda na cicatrização. Bom, e para o uso interno? No caso do uso interno, os taninos também são utilizados como agentes cicatrizantes, justamente também por essa capacidade de formação de complexo tanino-proteína. Então ele pode ser usado para úlceras gástricas, por exemplo, fazendo uma camada protetora ali, complexando com as proteínas presentes no muco e permitindo com que o organismo se recupere mais rapidamente. Eles também, derivado dessa complexação com proteínas, decorre a atividade de inibição do peristaltismo. Então, funciona também como um antidiarreico. E no caso de intoxicações com alcaloides e metais pesados, ele pode também ser utilizado na forma interna. Percebam que essas utilizações não são ditas sistêmicas, porque a absorção dos taninos é muito baixa. São substâncias extremamente hidrossolúveis, de alto peso molecular e baixa absorção. Então, sistemicamente, a ação dos taninos não é muito marcante. Porém, ainda considerando o uso interno, ele pode ser utilizado também como
um agente cicatrizante, antibacteriano e assim por diante. Quais são as principais drogas vegetais? Vamos citar, por exemplo, começar pela Amamelis. A Amamelis é uma planta de origem da América do Norte. Tá? Ela era utilizada pelos índios norte-americanos. As partes utilizadas são as folhas e os principais constituintes nós temos ali taninos condensados, mas nós temos também taninos hidrolisáveis, além do próprio óleo essencial. A Amamelis é muito utilizada para doenças do sistema venoso, tá? Como hemorroidas, flebites e úlceras varicosas, justamente pela capacidade que ele tem, mais uma vez, de se complexar com proteínas, se acumular e causar ali no local uma vasoconstrição. Causando essa vasoconstrição, a gente tem uma aceleração na cura dessas doenças, como por exemplo, úlceras varicosas. Agora uma planta brasileira, o barbatimão, usada mais ou menos para os mesmos fins, principalmente como cicatrizante. Tá? Só que no caso do barbatimão, a parte utilizada são as cascas, né, e dentro dos constituintes nós temos 20% de taninos, uma mistura ali de condensado e hidrolisáveis. Principais usos é o cicatrizante, tá? Mas também pode ser usado como antidiarreico e tratamento de úlceras também. E por último, mais um exemplo de droga vegetal, a espinheira santa. A espinheira santa é o nome popular de duas espécies, a Maithenus ilicifolia e a Maithenus aquifolia. Esses dados foram retirados do momento fitoterápico. Tá? Se utiliza, no caso, as folhas, elas podem ser folhas frescas ou folhas secas, e elas são utilizadas no combate de úlcera e outros problemas estomacais. Não são só os taninos que estão presentes na Maithenus ilicifolia, nós temos na composição dela, por exemplo, os flavonoides, que será abordado pelo Luiz em aulas posteriores, mas nós temos os taninos também colaborando com essa atividade anti-úlcera. A espinheira santa ela pode ser componente de fitoterápicos isentos de prescrição médica. Nós temos na rede, no SUS, a distribuição de cápsulas com extrato seco de Maithenus, comprimidos com extrato seco de Maithenus, ou nós podemos usar também a infusão. No caso da infusão, nós temos que primeiro separar as folhas, que é a parte utilizada, não se utiliza outras partes aéreas, e sim somente as folhas. A gente ferve 150 ml de água, adiciona 3 gramas de folha seca ou 5 gramas de folhas frescas, desliga o fogo, deixa ali descansando por uns 10 a 15 minutos e toma esses 150 ml. A gente faz isso de 3 a 4 vezes ao dia e utiliza por no máximo 28 dias. Essa é a indicação. Tá? É sempre importante salientar que, como todo fitoterápico, o medicamento deve ser utilizado com racionalidade, não deve ser utilizado de forma a se automedicar, né? Não deve ser utilizado em casos de gravidez, nem para crianças menores de 6 anos, não por sua atividade tóxica, que é relativamente baixa, mas por a gente não ter estudos comprovando a segurança em grávidas e crianças abaixo de 6 anos. Deve-se suspender o uso quando da realização de exames de medicina nuclear, tá? Porque os taninos presentes ali complexam ali com, de repente, o contraste que a pessoa vai tomar. E ele pode alterar o metabolismo de outros medicamentos também. Então, deve-se tomar bastante cuidado e se utilizar principalmente com a indicação médica. Bom, pensando na função ecológica, a gente sempre tem que pensar que as plantas produzem os metabólitos secundários para se relacionar com o meio externo, seja com outras plantas ou outros insetos. No caso dos taninos, nós temos uma grande função aí importante que é a repelência de insetos. Tá? Existem outras, como por exemplo, ele também é um fenol, então ele tem capacidade de proteger a planta contra a radiação ultravioleta também. Mas a principal função que eu queria destacar aqui para vocês é essa, é de repelente de insetos. E essa atividade vem também justamente da capacidade que os taninos têm de complexação com proteínas. O complexo tanino-proteína possui essa capacidade de astringência
E aí nós temos aí a repelência de insetos, principalmente para insetos que se alimentariam dessa planta. Isso é conhecido também como barreira fenólica, né? Os taninos são um dos componentes que compõem essa barreira fenólica que a planta se utiliza para se defender. Tá certo? Então é isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês aproveitem esse estudo para direcionar o estudo de vocês. Como sempre, a gente está à disposição para qualquer dúvida. E eu quero desejar a vocês bastante saúde e espero vê-los numa próxima oportunidade.